Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nosso programa, daqui para frente, tem uma pergunta. Quem tem medo da autoridade? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, disse que a autoridade é ministro de Deus para o nosso bem. Bom, isso classifica a autoridade em termos de função. A função da autoridade é fazer o bem. A autoridade é uma área da vida, um princípio estabelecido por Deus. O que Deus estabeleceu é a autoridade. A forma como essa autoridade aparece vai acontecer de maneiras bastante diferentes em toda a história. No Brasil, a autoridade é a Constituição. A Constituição foi desenvolvida, articulada a partir do voto do povo, que é, numa democracia como o Brasil, a autoridade final, a autoridade que delega. Então, a autoridade popular delegou a um grupo de parlamentares o privilégio de elaborar uma Constituição. Ela foi entregue à nação em 1988. É por essa Constituição que a gente é governado, ou a partir dessa Constituição que nós somos governados. Essa Constituição estabeleceu que o Brasil tem 3 poderes que são independentes entre si. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Cada um desses poderes tem uma função prescrita e descrita pela Constituição. E esses 3 poderes é que exercem o que nós chamamos biblicamente de autoridade. O objetivo desses 3 poderes é o bem da população brasileira. Esse é o objetivo da existência desses 3 poderes, que são os braços da autoridade. Muito bem. Para que haja o bem para os brasileiros e brasileiras, essas autoridades também se vigiam e se confrontam para a manutenção do bem. Então, o legislativo cria leis, mas também, obviamente, vigia o executivo. O executivo, por sua vez, executa as leis decididas pelo legislativo e, obviamente, apela, quando necessário, ao judiciário, caso entenda que o legislativo atravessou a Constituição. E vice-versa. E o judiciário é o guardião da Constituição. Muito bem. Isso significa que vai haver situação em que quem vai estar sob investigação da autoridade é o executivo ou o legislativo. O legislativo pode investigar o executivo. E o executivo pode protestar junto
ao Judiciário em relação ao Legislativo. Muito bem. Nós estamos agora enfrentando uma situação no Brasil. Qual é? O Legislativo recebeu uma queixa do povo. E a queixa que o Legislativo recebeu do povo, por meio dos seus representantes, era de que a situação sanitária do Brasil, isto é, o gerenciamento da nossa situação de pandemia, merecia investigação. Por quê? Porque nós estamos morrendo aos borbotões. Mais de 350 mil mortos, mais de 4 mil mortos por dia, os hospitais em estado de colapso, o Sistema Único de Saúde em estado de colapso, não tem oxigênio, não tem leitos, não tem respiradores, e não tem medicamento de sedação, o kit, intubação, como eles chamam. Não tem nada disso. Então, e o povo morrendo, e a vacina anda em conta-gotas. Ora, são os fornecedores que atrasam, ora é o ministro da Saúde que não sabe mais para onde enviar, enfim, uma série de atrapalhadas. O custo dessas atrapalhadas, mortes e mais mortes de brasileiras e brasileiros. O custo dessas atrapalhadas é o sistema de saúde em colapso. O custo dessas atrapalhadas, não ter oxigênio, não ter kit intubação, não ter vaga na UTI, não ter vacina. Esse é o resultado dessas atrapalhadas. Quem paga o preço? O povo, que está morrendo, e está morrendo muito. Então, senadores entraram com um pedido de CPI, ou seja, da construção, da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão parlamentar, que está instalada, ou que deveria ser instalada no Senado, uma vez que o pedido foi feito lá, não saía do papel. Não se instalava. Senadores, então, entraram junto ao Judiciário com uma cobrança, que o Judiciário cobrasse da presidência do Senado a instalação da comissão de inquérito. O Judiciário concordou e ordenou que o Senado instalasse a comissão parlamentar de inquérito para investigar a questão da pandemia. Portanto, a autoridade legislativa vai investigar o procedimento da autoridade executiva na condução, no gerenciamento da pandemia. Então, quem agora tem que se submeter à autoridade? O Executivo está submisso à Comissão Parlamentar de Inquérito do Legislativo. Portanto, submisso à autoridade. Já demonstrou medo. Por que o Executivo tem medo da autoridade? Então, qual é a posição da gente em relação a isso? E por que a gente apoia a Comissão Parlamentar de Inquérito? Por que a gente acha que o Executivo tem de prestar contas para a autoridade, para o princípio de autoridade, que aqui, nesse caso, está representado pelo Senado, pelo Legislativo,
pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Por quê? Porque o Executivo falhou em promover o bem para o povo brasileiro. E porque o Executivo falhou em promover o bem para o povo brasileiro, ele tem de ser cobrado pela autoridade. A autoridade tem 3 possibilidades de cobrança: o próprio Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Agora, por ordem do Judiciário, o Executivo será cobrado pelo Legislativo. É isso que é submissão à autoridade. William, fala mais para a gente sobre isso, por favor. Bom dia, Ari. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aqui pela rede TVT. Ari, você trouxe bem para a gente, trazendo essa lembrança que, de fato, a autoridade superior, a grande autoridade no Brasil é a Constituição, a nossa Carta Magna. Ela é a autoridade constituída em nosso país, a Constituição. Todos os poderes estão ali para servir à Constituição. E todos eles, agora no papel de Estado, estão ali para observar e cumprir a Constituição. E é interessante a gente começar a observar a maneira como os nossos irmãos faziam uso desse texto para tentar, a partir desse texto, fazer com que enfiar em nossa goela, por goela abaixo, essa expressão no bom carioquês aqui, a condução do presidente da República. Porém, o que a gente está mostrando e apresentando, que de fato, quem é a autoridade máxima no Brasil é a nossa Constituição. E quando o apóstolo Paulo declara que a autoridade ela deve agir em prol, em benefício da população, Paulo está declarando isso a partir da visão de diácono. É interessante a gente notar que o Paulo está dizendo que o governo na função de Estado, como agente de Estado, ou o governante, por exemplo, na função de Estado, seja ele um dos 3 poderes, ele deve agir, então, como diácono. Ele está ali para servir a Deus como diácono. E é interessante a expressão ali de fazer o bem, que é o ágape. Ou seja, para o apóstolo Paulo, para a Bíblia Sagrada, o governante ele serve a Deus quando cuida, quando ele faz o bem à população. Porque a lógica do Paulo é a mesma lógica do jardim, é a lei do jardim, lá de Gênesis. Quando Deus delega à humanidade o domínio sobre toda a criação, a Trindade não está dando carta branca para fazermos o que bem entendermos com o planeta. O que Deus está fazendo é nos confiando uma missão. A missão de agir como seu representante sobre a Terra, tratando o restante da criação como ele, Deus, trataria. Então, da mesma forma, as autoridades constituídas, elas não estão recebendo um privilégio de fazer o que bem entendem. Eles receberam uma missão. O executivo, o legislativo, o judiciário estão ali para obedecer à Constituição. Porque eles estão ali debaixo, sob a missão. Eles estão ali como ministros de Deus, a partir da visão do apóstolo Paulo, para tratarem bem a população. Ou seja, para tratar a população como Deus trataria. Quando isso não é feito, eles estão usurpando o direito que fora otorgado por Deus. Eles não estão observando a norma divina e automaticamente não estão observando a Constituição. E no seu artigo 3, por exemplo, lá no inciso 4, vai dizer que eles devem promover o bem de todos.
E o que a CPI está tentando fazer é observar se realmente o executivo tomou as ações necessárias para o bem de toda a população nesse período de pandemia. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer que quem deve então temer a autoridade é aquele que faz o mal. Se você faz o mal, então automaticamente você deve temê-la, porque ela está ali para cumprir a vontade de Deus. Se essa, e é o que nós vemos, a Constituição, pelo menos naquilo que nós observamos na sua definição, ela está de acordo com a vontade da Trindade, se ela então é executada, se ela é observada, se ela é feita, logo, se você não a observa enquanto executivo, enquanto presidente, por exemplo, da República, como é o caso, se você não está observando a Constituição, automaticamente você, presidente, vai ter que temer, porque você não está obedecendo à Constituição, você não fez o bem à população. Automaticamente, você agora vai ter que sofrer o juízo das suas ações. Você vai ter que colher o fruto daquilo que você plantou. Muito bem, vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouco para falar sobre quem tem medo da autoridade. Muito bem, muito obrigado por estar conosco. Estamos conversando sobre quem tem medo da autoridade. E a nossa fala é justamente sobre o que está acontecendo agora no Brasil, que é a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o que aconteceu com o gerenciamento da pandemia. No primeiro bloco, a gente falou sobre a Constituição como a autoridade. E a gente está insistindo nisso porque os evangélicos insistem em dizer que é preciso ser submisso à autoridade. Agora, quem é a autoridade? A autoridade é a Constituição. A autoridade, que é a Constituição, tem 3 formas de exercer a sua autoridade: o executivo, o legislativo e o judiciário. Geralmente, os evangélicos falam de submissão à autoridade pensando em submissão ao presidente. Isso é muito complicado, porque isso aí, inclusive, corre o risco de colocar o presidente numa posição de tirano. Ele pode fazer tudo porque ele é o presidente, pode fazer o que quiser porque ele é o presidente. Não, não é não. Ele está debaixo da autoridade. Ele está debaixo da autoridade, o legislativo, que é composto pelo Senado e pela Câmara, está debaixo da autoridade, o judiciário está debaixo da autoridade. Aliás, o judiciário zela para que a autoridade seja sempre majoritária. E a autoridade, quem é? A autoridade é a Constituição. A Constituição. Quem é que está por detrás da Constituição? O povo. O povo. A Constituição é o resultado da vontade do povo. Então, agora, nós estamos assistindo um movimento de submissão à autoridade. E eu queria que os irmãos e irmãs prestassem bem atenção nisso. Quando se instala uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, você entende finalmente o que é estar debaixo da autoridade. A autoridade é a Constituição. Se a Constituição foi quebrada, se os atores da Constituição, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, não se submeteram, não obedeceram à Constituição, precisam ser investigados, denunciados e corrigidos. Ponto. Então, o que está acontecendo? O presidente da República está sendo acusado de gerenciar muito mal a pandemia.
E por causa do gerenciamento equivocado dele, a gente já perdeu mais de 350 mil pessoas, a gente perde 4 mil pessoas por dia, em média. Um em cada 600 brasileiros já morreu de Covid. A vacina não está chegando a contento, ou seja, a gente está vendo isso em conta-gotas e vai se estendendo e vai se estendendo, e a gente vai ficando com aquele medo de que quando a vacinação estiver concluída, a gente já desenvolveu um vírus que a vacina não atinge mais, de tantas cepas novas que estão acontecendo aqui no Brasil. Então, você já fala em cepa do Amazonas, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, e por aí vai. Então, o que isso indica? Isso indica que o Executivo, no caso o Presidente da República, não trabalhou para o bem do povo. Isso quebra a Constituição brasileira e quebra a Bíblia, porque a Bíblia diz que os magistrados, que são agentes da autoridade, existem para fazer o bem para o povo. Tá certo? Então, quando um presidente da República é acusado de não estar fazendo bem para o povo, ele precisa ser investigado naquilo em que ele está sendo acusado. Então, o presidente da República Federativa do Brasil está sendo acusado de ser agente do mal, quando deveria ser agente do bem. Por isso, uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Como você sabe, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem vários poderes. Ela tem um poder de investigação, ela tem um poder de indiciamento, ela tem o poder de polícia, portanto, ela tem o poder de prisão. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem todos os poderes necessários para resolver o impasse de uma situação que não está fazendo bem para o povo e agir sobre essa situação, doa quem doer, obviamente, os responsáveis serão cobrados, então agir sobre essa situação para que se estabeleça o benefício do povo, o bem para o povo. Então é disso que nós estamos falando. O William, no primeiro bloco, chamou a atenção da gente para o fato de que o bem do povo não estava sendo levado a efeito, ou seja, o povo não está sendo tratado bem, ou não está sendo bem tratado. Por isso, precisa investigar o que é que está acontecendo, que ao invés de estarmos salvando um montão de gente, nós estamos vendo cada vez mais gente morrer. Então, é disso que nós estamos falando. Então, submissão à autoridade, irmão, é submissão à Constituição e às suas demandas, às suas exigências. E, no caso, a exigência da Constituição é que o presidente da República, assim como o Legislativo, assim como o Judiciário, tem de zelar pelo bem do povo. E aí, William, o que mais você gostaria de dizer sobre isso? É isso, Ari. Concordo com você. A gente pode acrescentar aqui, sobre tudo aquilo que você já abordou, que é uma falácia, por exemplo, dizer que é uma ação do Poder Judiciário contra o Poder do Executivo. O que há, na realidade, é o Poder Legislativo, na sua função de fiscalizar o governo, ele observou que a condução do Executivo estava antagônica àquilo que está na Constituição, ou seja, não estava promovendo bem, e sim ao mal à população. Porque o que tudo indica, o presidente da República deliberadamente tentou colocar toda a população para pegar o vírus, confiando assim na chamada imunidade de rebanho. E com isso ele colocou o seu povo para morrer. Colocou a população para morrer. Então, observando isso, alguns senadores, então,
apresentaram isso para o presidente do Senado, que, ao invés de cumprir a Constituição e abrir a CPI, não fez. Sendo assim, eles levaram, então, para o Poder Judiciário, que é o guardião, como você colocou para a gente, bem colocou, da Constituição. E observando, então, que a CPI, a solicitação da CPI cumpria todos os requisitos, não fez mais do que obrigação do que dizer, olha, então cumpra-se a Constituição, abra a CPI. Então, essa sua fala para nos lembrar que se nós pedimos, se os nossos irmãos, todos os crentes pedem para submetermos, como diz Romanos 13, à autoridade, estamos dizendo, submeta-se à Constituição. Isso serve para todos, inclusive o Executivo. Todos, inclusive o Executivo. Isso fica cada vez mais claro para a gente. Que realmente existem fatos e mais fatos que enriquecem a CPI. Existem fatos e mais fatos que mostram que é necessário a CPI. Se a gente começar a observar que, ao invés de elaborar uma política clara, por exemplo, sobre testes que no Brasil deixaram até vencer, que ele deixou vencer, o Executivo deixou vencer. Ele poderia ter feito reconversão industrial aqui. A gente poderia reorientar o setor para as novas exigências econômicas e sociais impostas pela pandemia. Ele não fez nada disso. Ele preferiu politizar a pandemia, ao ponto, inclusive, de um presidente da República prescrever medicamentos, e não tem eficácia comprovada. Se a gente começar a lembrar declarações que alguns programas nós já lembramos aqui, ele disse em 9 de março que, no entender dele, está superdimensionado o poder destruidor desse vírus, 9 de março do ano passado. Isso aqui 2020. Ele disse em 20 de março, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. 24 de março, ele novamente chama o vírus de gripezinha em cadeia nacional. Em 26 de março, ele diz que o brasileiro tem que ser estudado, porque não pega nada. O que isso passa para o povo brasileiro? De que maneira? Será que ele está tratando, dizendo para o povo, olha, o vírus é letal, é perigoso, se cuide? É isso que ele está fazendo? É essa a informação que ele está passando? Quando ele diz, essa é uma realidade, o vírus está aí, palavras do presidente. Vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, e xinga, né? Não como moleque. Vamos enfrentar o vírus como uma realidade, é a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Em 1º de abril, e não é mentira, 1 de abril ele diz, está com medinho de pegar o vírus? Em 12 de abril ele diz, parece que está começando a ir embora a questão do vírus. Ele vai falar, eu não sou coveiro, tá certo? Em 28 de abril do ano passado, quando ele foi perguntado o que ele tinha a dizer sobre o recorde diário de morte, que era notificado naquele dia, ele respondeu, e daí? Lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, mas não faço milagre? Esse é o presidente da República. Em 30 de julho, o Ministério da Saúde ignorou uma oferta para o fornecimento de 160 bilhões de doses de vacinas da Coronavac. E ele repetiu ele ignorou também em agosto, em outubro e em dezembro. Em 19 de agosto, ele disse que a eficácia da máscara é quase nula. Ele disse que era quase nula a eficácia da máscara. Em 1 de setembro, ele disse que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Será que isso é um incentivo para a população? Ele está cuidando da população a dizer para o povo que, olha, ninguém é obrigado a tomar vacina. Será que ele está ajudando no cuidado da população? Em 12 de setembro, ele rejeitou uma oferta de 70 milhões de doses da Pfizer. E essa dose seria distribuída a partir de dezembro. Em 19 de outubro, o ministro da Saúde já disse claramente, ele falando, né? O presidente da República disse, o meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória esta vacina e ponto final. Em 20 de outubro, o Pazuello, o ministro da Saúde, anuncia a compra da vacina.
E no dia seguinte, o presidente desautoriza, dizendo a vacina chinesa do Dória, minha decisão é a de não adquirir a referida vacina. O que é isso? Ele disse que não ia tomar vacina. Ele falou no final, em dezembro, em 10 de dezembro, ainda estamos vivendo o finalzinho da pandemia. Tudo isso e muito mais informações levam em consideração de que faltou uma condução ao executivo para o bem da população. Ele fez o mal e não o bem, procurando os seus próprios interesses e não o interesse da população. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E agora os senadores vão investigar tudo isso. Vão investigar a crise de oxigênio, vão investigar a crise dos leitos de UTI, o colapso medicamentoso, e tomara investiguem também a ação do presidente achando que era médico, porque ele não tinha autoridade para prescrever remédio nenhum. Mesmo que o remédio fosse, de fato, eficaz, coisa que não existe, atenção, não existe tratamento preventivo para a Covid. Atenção, não existe tratamento preventivo para a Covid. O único tratamento para a Covid é vacina. Vacina. Outra coisa, todo mundo tem de se vacinar. Todo mundo. Para que, então, finalmente, a gente consiga imunização. E tem mais, não é só a gente no Brasil que tem de se vacinar pensando na imunização brasileira. Todas as nações do mundo têm de passar pela vacina para que haja imunização no mundo, porque se uma nação se recusar à vacinação, ela se torna o viveiro do vírus, não pode. Então, tomara que o Congresso, de fato, o Senado, né, que é quem vai instalar a CPI, tomara que o Congresso faça trabalho bem feito, que investigue tudo e investigue todos os atos de toda a natureza. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, o Executivo falhou na sua missão maior. A missão maior do Executivo é o bem do povo. O Executivo passou a fazer política de interesse particular do presidente e do grupo que o apoia, em detrimento do povo. Esqueceu de governar. Esqueceu, simplesmente. E, por isso, nós estamos aí com crise em todos os sistemas. A gente tem crise no sistema hospitalar, a gente tem crise no sistema farmacêutico, a gente tem crise no sistema funerário. E nós precisamos que isso tudo seja elucidado. Nós precisamos que tudo isso seja elucidado e que seja resolvido. Bom, nós somos a favor da CPI, espero que você seja a favor da CPI, e isso é comigo e com você daqui para frente.